no nosso encontro. A Caterine fez o FBC, entrou no BCH, né, Caterine? Se formou no bacharelado, fez o mestrado estudando Rousseau junto com a professora Patrícia Velasco. Concluiu a licenciatura agora, né, Caterine? Que deu certo, né, de concluir. Vai pegar o TCC assim, se for na pastinha. Você ainda tem o TCC, é verdade. A Patrícia, né, que se formou, que fez Libras junto com você, né, que era a última disciplina que faltava. Então também concluiu a licenciatura. E aí eu convidei hoje ela para fazer essa conversa com vocês, apresentar e conversar com vocês sobre o Rousseau, porque eu acho que ela tem muito mais conhecimento e habilidade sobre as ideias do Rousseau do que eu. Então, para mim, é muito interessante esse contato também por ela ter sido aluna da UFBC, né? E poder compartilhar com vocês essas ideias, essa pesquisa dela que é tão bacana e tão interessante. Espero que vocês tenham lido, né, o texto lá, ou pelo menos visto o videozinho da pré-aula, né? Eu não sei quem conseguiu ver essas coisas aí, a gente teve um tempinho, né, até o dia de hoje, porque a gente não teve aula na semana passada, que foi mantido o feriado, que não teve, na verdade, né, mas foi mantido a data. Então acho que é isso, Caterine. Muito obrigado por ter vindo e aí o espaço é seu. Obrigada, professor. Também agradeço o convite. É sempre bom a gente rever o que a gente estudou e poder transmitir algo para outras pessoas, né? A filosofia, ela tá, às vezes, cheia de artigos que você faz e ninguém lê, né? A gente produz para ninguém. Então, é muito bom nos comunicar, assim, com os seres humanos em uma aula. Como o professor falou, eu realmente fui aluna da UFABC, eu ia fazer Relações Internacionais. Aí a primeira aula de filosofia eu já me converti à filosofia, não consegui mais largar a mão disso. E também tive a oportunidade de fazer um mestrado lá sobre Rousseau. Então eu estudei essa obra do Rousseau, não sei se você já tinha ouvido falar sobre ela, que se chama Emílio, ou da Educação, que é um tratado de educação um pouco diferente, né? Ele é escrito na forma de uma história, um romance. E aí eu me dediquei ao estudo da educação moral, né? Lembrando que na época não tinha essa distinção que a gente faz hoje entre ética e moral. Então, tudo relacionado à felicidade, ao bem-estar, à virtude, está dentro aí da moral, que também é uma área de reflexão, né? Que hoje a gente separa. Moral não se discute, ética reflete, enfim, cada um tem a sua definição. E aí, hoje eu espero introduzir um pouquinho essa obra para vocês. Eu queria saber se alguém já leu alguma coisa do Rousseau. Acho que seria legal saber disso, para saber se eu estou indo do zero mesmo. Deixa eu ver chat aqui. Podem falar pelo chat, não tem problema. Se vocês já leram algo de Rousseau. Tá. Letícia não tinha lido. Débora também. Vocês já ouviram falar de alguma obra? Alguma obra mais famosa, de repente? Karina também não. Ok. Eu sei um pouco sobre o contrato social. E dizer que eu li, eu não li. Tudo bem, eu já saber um pouco, já temos alguma coisa também. Ok. Podem continuar falando lá, né? Mas isso é bom para mim, porque aí eu já sei ainda mais que a contextualização vai ser um fator importante para a gente entender isso. Eu devo dizer que eu fiquei muito preocupada com o tempo. É pouco, 2 horas, para introduzir esse projeto. Se eu não conseguir dar conta de tudo que eu me propus hoje, eu me comprometo a passar o material para vocês à parte, gravar um podcast, sei lá, agora que é tudo virtual, né? A gente pode fazer umas coisas meio diferentes. Mas eu preferi ir com calma e ir com todos, do que sair correndo e atropelando os conceitos e tudo mais. Então é isso. Vamos falar um pouquinho. Eu vou compartilhar minha tela. Ficou aqui só não.
Hum, é novo esse negócio pra mim, deixa eu ver. Ah, Anotação. fica no canto direito embaixo aí. Eu consegui? Conseguiu. Então, bom, vamos falar hoje de Rousseau e a educação um pouquinho. E antes de começar, eu compartilhei a tela, mas só para dar abertura mesmo. Eu quero fazer um experimento com vocês, tudo bem? Vamos ver se eu consigo. Eu consegui. Não. Aqui. Vou voltar. Eu parei já de compartilhar, né? O experimento que eu queria fazer com vocês é um exercício mental para a gente poder refletir um pouco antes de eu trazer os conceitos do Rousseau. Então, quando eu falo a palavra educação para vocês, eu quero que vocês agora tentem imaginar uma imagem, uma cena, a partir da palavra educação. Para algumas pessoas vem mais rápido uma imagem, para outras é mais devagar. Então, eu vou fazer umas perguntas só para ir amaciando o terreno. Quando você pensa na palavra educação e está vendo essa cena aí, quem são as pessoas que estão nessa cena para você? O que elas estão fazendo? Se existem objetos nessa cena? E qual é o plano de fundo desse cenário que de repente você imaginou? Não sei se vocês foram rápidos ou vão ser mais devagar, porque eu demorei um pouquinho para visualizar essa imagem. Mas eu queria que uma ou duas pessoas compartilhassem o que pensaram, então, quando eu falei a palavra educação. O que veio na mente? Como que era essa cena? A Débora disse que... Já vi que os slides são belíssimos. Meu marido me ajudou. Ele é designer. Eu penso em uma sala de aula. Ok, Débora. E lá tinha um aluno, professor, provavelmente, ou professora, numa escola tradicional, né? Quem mais pode compartilhar a imagem que veio à mente? Eu não sei se eu fui meio influenciado por ter lido o texto que o professor falou já e acabei pensando em algo mais voltado já porque tinha a ver com o texto, mas... E também não é nenhuma imagem definitiva do que eu acho que é educação, mas eu lembrei de um momento, assim, da minha vida, super recente, foi tipo algumas semanas atrás que eu estava com minha prima pequena e acho que por estar dentro do curso aqui, vivenciando o contexto da educação, eu prestei muita atenção em detalhes do que eu estava conversando com ela, sobre a forma como ela agia, é uma minha prima pequena, criança, né? Sobre como ela estava aprendendo, a gente estava jogando videogame, sabe? E eu via ela aprendendo as coisas, aprendendo a lidar com a frustração de ter perdido, aprendendo a cooperar. Foi essa imagem, me vi com a minha prima observando o comportamento dela e o aprendizado dela. Legal, Fê. Fica tranquila, não existe a imagem definitiva, era realmente a primeira que vinha à mente. Muito legal. Alguém mais gostaria de compartilhar? Me dá um toque aqui para eu saber. Oi, bom dia. Bom dia. Bom, a primeira imagem que veio à minha cabeça foi uma sala de aula, mas não um modelo tipo. É tradicional, mas não para ensino médio ou fundamental. Tipo, eu imaginei um maternal, assim, sei lá, brincando de tinta, porque é uma coisa que eu lembro, assim, eu achava bem legal. Ficar fazendo coisas diferentes que eu não era meio que obrigada a fazer. Eu gostava disso, então veio na minha cabeça. Legal, Letícia, obrigada. Bom, cada um aí deve ter tido uma imagem, elas podem ter sido muito diferentes, mas é lógico, né, que, de certa forma, existe uma imagem padrão social quando a gente fala educação. É muito legal fazer pesquisa no Google e ver a primeira coisa que aparece quando você digita a palavra educação. Eu fiz isso. Deixa eu compartilhar a minha tela. Aqui, consegui. E aí vem essas coisas, né? Não tem como fugir muitas vezes da imagem da sala de aula, dos livros, das carteiras.
Agora está um pouco mais moderno, né? Às vezes aparece um tablet, um computador, mas acho que a ideia até que não muda tanto assim. Então, por que a gente fez essa reflexão inicial? É importante a gente saber que nós carregamos muitas ideias, muitas vivências, muitas impressões sobre o que é educação, e que hoje a gente tem uma visão já institucional dessa educação. Já tem a ver com uma escola formal, com aquele concreto, com aquela escrivaninha. A gente está muito fixado nisso. E mesmo quando a gente tenta sair um pouquinho, a gente sabe que a sociedade está lembrando daquela sala de aula que está no nosso subconsciente, né? E eu queria dizer que quando a gente for falar de educação em Rousseau, em que sentido ele reforça ou ele quebra esse paradigma que está no ar? Eu entendo que o Rousseau vai nos ajudar a dar um passo para trás na questão da educação. Antes de ter essa escola, antes de qualquer coisa, porque educação, a gente poderia, num sentido muito amplo, compreender como a influência que uma geração exerce sobre a outra, seja coletivamente, seja individualmente. E essa pressão ela é exercida em qualquer lugar, né? Podia ser numa feira, podia ser só crianças na imagem, podia ser o Felipe, né, jogando videogame, as crianças no maternal, mas podia ser a criança na rua, observando outros adultos, ou com o seu avô. Todo esse processo de influenciação entra nessa categoria educação. E nem sempre é uma influência intencional. Ela só está acontecendo, o que até é meio complicado quando a gente pensa em educação, porque a gente não controla tudo que vai educar um ser humano. Então eu queria que a gente desse essa ampliada de visão para entrar no Emílio um pouco mais arejados, tá bom? Então, vamos lá. Eu tentei, gente, hoje me centrar nas questões que o professor André colocou para nós. Eu vou exibir de novo a tela. Então, o professor me passou essas questões, através das quais ele está orientando o curso. Eu adicionei uma também, que são as seguintes. O que é o ser humano, né? O que é a natureza? O que é o conhecimento? O que é o processo de aprendizagem? E essa eu acrescentei. Qual o objetivo da educação? Através dessas questões, eu tentei orientar a minha apresentação, mas, ao mesmo tempo, é muito difícil a gente recortar as ideias de um pensador para elas encaixarem certinho. Ainda mais o Rousseau, que, como vocês vão ver, ele não foi um autor de grandes sistemas. Na verdade, ele escreveu discursos, romances, cartas, tratados, e quando você vai falar de educação, você tem que meio que juntar essa teia de conhecimento para responder. Então, o que eu peço para vocês? A aula vai ser mais expositiva. Acho até por essa característica virtual eu não consegui fugir muito da exposição. Mas eu queria que vocês anotassem essas questões para que depois da aula vocês pudessem respondê-las. Mas assim, não pensa nela só depois da aula. É para que durante a exposição vocês possam ir mapeando. O que é humano? Ela falou isso aqui tem a ver com essa questão. Agora ela falou da natureza. E vocês vão fazer esse trabalho um pouco de sistematizar o que eu vou trazer. Não fiquem impressionados para achar que tem que falar tudo. Não é isso. É o que você considera essencial ou importante para responder essas questões. E aí eu acho que isso é legal, porque senão vão ficar só palavras ao vento aqui, eu falando. Mas se vocês se refletirem, aí vocês vão conseguir guardar algo também dentro de vocês. Então é isso. Tudo bem? Eu voltei aqui a tela para ver vocês. Ok. Ver entre aspas, né? Antes de mais nada, eu vou falar um pouquinho da vida e da obra. É um tema que vocês podem pesquisar à parte, com certeza vocês vão poder fazer isso depois, então eu não vou me deter muito sobre isso. Mas também começar a falar de uma obra sem saber nada da pessoa que a escreveu é um pouco estranho. Então, quem foi Jean-Jacques Rousseau?
Jean-Jacques Rousseau, ele nasce em 1712, em Genebra, na Suíça. Ele é filho de Suzanne e de Isaac. Isaac é um relojoeiro. E a sua mãe, ela morre no parto. Desde então, Rousseau é criado pelo pai, uma pessoa com quem ele adquire o gosto pela leitura de romances, de obras políticas. E quando eu digo que ele leu muito, isso foi antes dos 10 anos de idade, que é muito impressionante, né? Aí o pai arranja uma encrenca na cidade e tem que deixar o filho com o tio. Nesse momento, com o tio, o Rousseau passa por algumas experiências educacionais dele próprio, como criança, e mais velho, na juventude, ele é enviado para ser aprendiz de um gravador de metais. Esse mestre dele, o gravador de metais, é um homem muito bruto e violento, que impedia ele de estudar, que tirava a liberdade dele, era muito exigente. E isso deforma um pouco a personalidade que o Rousseau estava construindo. Ele também se brutaliza um pouco nesse período. E aí acontecia uma coisa interessante, o Rousseau ele ia para umas festas fora da cidade de Genebra, e às vezes ele voltava tão tarde que os muros da cidade já estavam fechados. Sim, né, tinham muros na cidade, isso é novo para nós. E ele já tinha feito isso algumas vezes e tinha sido severamente punido. Isso é fisicamente também. Na terceira vez, aos 16 anos, que ele não consegue voltar para o seu aprendiz, para o seu mestre, né, onde ele morava, ele decide não mais voltar. E ele se refugia para fora de Genebra, na casa de camponeses e tal, sem nada. Ele realmente foge. E aí, nesse período, ele acaba sendo acolhido por católicos que falam: ah, não, você está fugindo do protestantismo, fica tranquilo, aqui você vai poder ser um católico, a gente vai te ajudar. Não era nada disso. Mas como o Rousseau era morto de fome, ele não viu outra opção que não se converter ao catolicismo naquele momento e ser cuidado por uma madame, a Madame de Varran. Eu não sei pronunciar direitinho, é Varens, não sei como escreve, né, com um W. E essa madame que ser a mãe dele e também ser amante dele, é uma história meio complexa. O Rousseau era um homem de muitas paixões, né? Acontece que nesse período da vida ele vai se formar enquanto filósofo. Ele vai estudar as cartas de Voltaire, ele vai se intelectualizar, ele vai aprender sobre música. Ele chegou a ser cantor de coral, professor de música, preceptor de 2 crianças nessa época. Então ele chegou a educar mesmo na prática, quando ele escreve um projeto de educação, mais uma obra menor do que o Emílio. Chega a ajudar no cadastro, numa função bem burocrática. E no final das contas, ele escreve algumas obras. Ele escreve uma peça de teatro chamada Narciso, e também um projeto para uma nova forma de fazer as notações musicais. E com esse projeto debaixo do braço, ele vai para Paris também, sem nada de novo, tentar a sorte como intelectual. Aí lá ele conhece um pessoal de boa, né? Tipo Diderot, Voltaire, D'Alembert. Ele entra no círculo intelectual do iluminismo. O projeto até faz algum sucesso, mas não dá muito certo. E é basicamente isso. Acontece que em Paris, que quando ele vai visitar o Diderot na prisão, ele tem uma iluminação. Ele fala que veio uma ideia muito forte dele escrever uma resposta para o concurso da Academia de Dijon, né? Só para a gente se localizar, tá? Ele nasceu em 1712, a gente está falando agora de 1752. Ele lá em Paris escreve uma resposta para esse discurso, que nós vamos falar mais sobre ele, e adquire fama já bem mais velho, próximo dos 40 anos de idade, que é uma coisa diferente, né? E desde esse discurso, então, ele se torna uma celebridade e continua escrevendo. Então escreve o discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, escreve a carta sobre os espetáculos para D'Alembert e um romance que foi best-seller de vendas na época, Julie, ou A Nova Heloísa, que é considerado precursor do romantismo. Ele publica em 62 o Contrato Social e o Emílio, que é
levanta muitas perseguições contra ele, já vou falar sobre isso. Depois publica cartas defendendo o Emílio Contrato Social, escreve um projeto de constituição para Córcega, ou seja, um projeto de lei, onde ele também traça comentários sobre a educação pública, mais cartas e, no final da vida, obras muito biográficas, confessionais, realmente, porque o Rousseau ficou meio paranoico no final da vida. Depois que as perseguições se iniciaram, ele considerou que todos estavam perseguindo ele e tal, e ele ficou meio solitário nesse período e escreveu umas obras bem intensas, assim, do ponto de vista pessoal. E aí ele falece em Ermenonville em 78. Basicamente isso. Eu sei que agora, por enquanto são só nomes, mas vocês com certeza, por exemplo, né, só destacando algumas coisas. Então, Rousseau não é um Emmanuel Kant, ele não escreveu um tratadão do início ao fim, lógico e tal. Ele escreveu sobre vários temas e de várias formas, o que é um grande desafio para a gente sistematizar o seu pensamento. Eu queria destacar que ele teve as experiências prévias com a educação. Isso é importante para a gente ler o Emílio, sabendo que ele já tinha uma preocupação em contato com as crianças. Ele termina a vida sendo perseguido por causa do contrato social e do Emílio, e as suas obras tiveram um impacto histórico gigantesco. Primeiro eu falei da Julie, que foi acabou precedendo o movimento romântico. O contrato social, eu não sei se vocês sabem, mas a Revolução Francesa teve uma Bíblia, né? Essa Bíblia foi o contrato social para Robespierre. É óbvio que a gente pode discutir se foi mal interpretado, né? Fizeram várias coisas em nome desse livro. Mas, enfim, o importante é que teve impacto social. E o Emílio também serviu de inspiração para muitos modelos educacionais. E, dentre eles, eu destaco a ação do Pestalozzi, na Suíça, que cita explicitamente o Emílio, tenta adaptá-lo à realidade e aplicá-lo, né? Então, o Pestalozzi teve uma escola num castelo e ele levava as crianças para conhecer a natureza, para falar com os fabricantes de coisas, e eles cantavam e moravam juntos. Então, tentou-se aplicar alguma coisa do Emílio até hoje, né? Ele reverbera. É importante a gente conhecer o Rousseau porque ele tem impacto sobre a história da modernidade e até hoje. Deixa eu ver. Tá certo. Alguém tá com alguma dúvida aí? Deixa eu acompanhar o chat. A aula está sendo gravada. Tá bom. Alguém falou de que tinha imaginado uma cozinha e a mãe ensinando o filho. Legal, isso foi bem diferente. Bom, voltando então. Tudo bem até aqui? Tá. Vamos lá então. O que acontece? Quando a gente fala de filosofia da educação, o que torna um pensamento pedagógico profundo? Na minha visão, é muito interessante voltar para a paideia grega mesmo, para o Rousseau, porque não dá para dissociar a educação de uma visão da sociedade, uma visão antropológica do que é o homem, uma visão do que é a justiça, da política, da arte. Então, quando um filósofo para pensar a educação, ele não pensa de uma maneira fragmentária, que é o que a gente vai encontrar muito na educação hoje. Ele pensa de uma maneira global. Então, por isso que antes até de eu chegar no Emílio, eu só queria pontuar algumas ideias que o Rousseau já tinha colocado em obras anteriores que nos ajudam a interpretar o seu projeto educacional. E eu acho muito legal quando você vê que a ação de um educador com uma criança é uma consequência de um grande projeto filosófico, né? É aí que eu gosto dessa pedagogia, né? Especialmente dessa. Então vamos conhecer um pouco alguns elementos gerais do pensamento de Rousseau. De novo, passando para a tela. O iluminismo. Gente, iluminismo, o que vocês sabem sobre isso? Vamos conversar um pouco. Deixa eu ver, tem coisas no chat. Tudo sim, acho que era tudo certo, né? E aí?
que o Rousseau é do século XVIII, que é o século do Iluminismo. O que vocês lembram disso? Pô, pessoal, vocês vão dar aula de história, me ajuda aqui. Oi, tem alguém aí? Deixa eu ver. Foi quando a galera parou de ser tão religiosa e buscou respostas mais científicas e tal? Pode ser. Acho que desde a ciência moderna, né? Lá no Renascimento, em 1500, 1600, começou a ter esse movimento. Mas eles ainda eram religiosos, né? Incluindo Newton, por exemplo. Então, tá, tem um caminho. Começou a ter uma priorização da ciência, isso é verdade, uma valorização da ciência que não existia antes. Vocês acham que a escola atual tem alguma coisa a ver com o iluminismo? O pessoal que curtia a razão tinha, sim, um elogio da razão, né? O projeto de uma escola pública e universal, ele surge no iluminismo, né? É um projeto iluminista, um projeto de esclarecimento. Então, houve o nascimento da ciência moderna, mas no iluminismo a ciência passa a ser algo que pode ajudar a sociedade a ser mais feliz, a ser mais justa. A ciência passa a ter um papel muito prático na vida das pessoas e não mais de algumas pessoas estudando. Então, é a época dos déspotas esclarecidos, ou seja, dos reis filósofos, né? Eu vou mandar em vocês, hein? Você é um tirano, mas eu sou um tirano esclarecido, eu tenho boas ideias, eu bato um papo com um pessoal inteligente, né? Então, tem uma ideia de esclarecimento e ajudar a sociedade como um todo. Ia promover as virtudes, uma certa harmonia social, ia trazer tecnologias que iam ajudar as pessoas. Bom, tem um monte de iluminista por aí ainda, né? Isso não é uma coisa só do passado, é uma tendência. Pode até existir hoje, né? Aliás, existe, tá? Enlightenment Today. Existe um movimento iluminista até hoje. Pois bem, Rousseau era iluminista. Só que, gente, para mim o Rousseau é o cavalo de Troia dentro do iluminismo, entendeu? Porque apesar dele, sim, valorizar a razão, ele já tinha uma crítica interna a isso. E ele foi uma pessoa que veio trazer muito forte o papel dos sentimentos, né? O papel das paixões na condução do homem, e não de uma razão fria e descolada desses sentimentos. Além disso, vamos ver aqui a primeira obra dele, o que ele fez para chocar todo mundo. Vamos lá. Então imagina, você está no século das luzes, ok? Está todo mundo lá, uma elite intelectual falando que esclarecimento é muito importante. E aí, gente, o primeiro discurso, ele é uma crítica a esse projeto. A Academia de Dijon costumava promover alguns concursos de moral, onde perguntava coisas e os filósofos, pensadores da época, tentavam redigir discursos para responder essas coisas, e um deles era vencedor. Então, olha só a pergunta da Academia de Dijon de 1750. Teria o reestabelecimento das ciências e das artes contribuído para o aperfeiçoamento dos costumes? Então, para um pouco aqui nessa questão. Reestabelecimento. Por que reestabelecimento? Alguém consegue imaginar? Só se reestabelece o que já estava estabelecido, né? Então, esse primeiro ponto da questão está comparando o movimento do renascimento das ciências e das artes em contraposição ao período obscuro da Idade Média. Essa é a visão aqui, ok? Então desde que saímos dessa Idade Média, das trevas, todo aquele paradigma, né? E a gente começou a trabalhar, desenvolver as ciências e as artes. Artes aqui não é no sentido do pianinho, da pintura só, do canto, não. É artes no sentido de indústrias, de ofícios, de tecnologia. Será então que o restabelecimento dessas ciências e dessas artes contribuiu para o aperfeiçoamento dos costumes?
pessoas estão melhores com isso? Estão se comportando melhor, agindo melhor, com mais sabedoria? Se você é um iluminista, você já deve ter uma posição aí. Qual é a resposta mais intuitiva para essa pergunta, né, gente? Dentro do iluminismo. Estava fazendo a enciclopédia e tal. Vamos ver aqui. O cara tinha coragem, vocês vão ver o que ele vai falar. É tenso. Gente, a resposta intuitiva era claro que sim. Claro que sim, a gente está num projeto de esclarecimento para levar a melhoria dos costumes, a felicidade das pessoas. Aí, gente, eu nem sei como o Rousseau ganhou esse concurso, porque ele diz não. Ele diz que não contribuiu e, na verdade, foi exatamente o contrário. O progresso da ciência só revela o avanço dos vícios na sociedade. Agora o pessoal é um bando de dissimulado. Os vícios continuam, mas agora as pessoas disfarçam com a polidez. Então o negócio ficou mais complicado. Vamos entender isso. Olha lá, a polidez, né? Então, gente, você está na França, século XVIII, você está perto do Luís XIV ali, entendeu? Palácio de Versalhes, esse é o universo que você está vivendo. Se você já viu algum filme desse período, você vai saber o que é polidez. As pessoas continuavam vingativas, cheias de tramóias, né? Parecia novela da Globo, isso aqui. Só que elas eram super educadinhas, né? Não falavam, elas tinham gestos polidos, agradáveis, falavam bonito. Mas para Rousseau, a erudição, né, a intelectualização da sociedade, só levou a essa habilidade de camuflar os vícios e não de tornar as pessoas realmente virtuosas, o que é um problema, em vez de uma solução. Além disso, eu estou aqui falando, né, gente, de um jeito bem mais ou menos, melhor era ler o discurso, tá? Isso aqui é só para a gente entender o clima da filosofia do Rousseau. As ciências, na visão do Rousseau, é muito interessante. Ele fala até que a origem das ciências são os vícios, né? A física nasceu da superstição, a economia da avareza, e ele vai detalhando lá cada um dos vícios que gerou cada uma das ciências. E ele também comenta nesse discurso que... Peraí, me perdi aqui. Falando aqui da ciência, que a ciência em si mesma pode até não ser um mal, mas a instituição ciência, ela se torna um problema. Eu vou querer que vocês pensem numa coisa, né? Quantas vezes uma ideia, ela não ganha espaço na ciência por ser um modismo, por ser uma novidade, e não porque ela é uma ideia melhor, realmente. Outra coisa, o quanto a gente anseia por novidades dentro da ciência. O anseio por novidades e também os modismos que derivam dessa arte de agradar para o Rousseau acabam afastando o homem do compromisso que a ciência tinha que ter em primeiro lugar, que é o compromisso com a verdade, com o conhecimento. E isso faz parte da ciência. Um terceiro ponto problemático das ciências é o seguinte: o Rousseau, ele arrancava os cabelos por causa desse tema. Como é que a gente sabe tanta coisa, mas não sabe ser feliz? Qual o sentido desse saber que não nos conduz a uma vida melhor? Qual é o sentido disso? E ele via aos montes isso, na época dele, né? Vários sistemas filosóficos que se competiam entre si. Então, essas eram coisas que falavam, olha, as ciências não estão nos ajudando. E essa virtude que vocês dizem que está expandindo é uma falsa virtude. E aí, gente, ele ganha o concurso, né? Com esses dois pensamentos. E só para vocês entenderem, né, o paradigma, o que seria a virtude? Então, aí ele vai lá nos povos antigos, tipo Roma, Esparta, os povos guerreiros, né? E fala, gente, esse pessoal era virtuoso. Eles eram corajosos, eles eram devotos ao seu povo, aos seus deuses. Eles tinham honra, eles tinham honestidade, eles tinham coragem. Agora olha para nós, homens civilizados. É tudo, como diria minha sogra nordestina, né? Um bando de mole, ninguém se exercita, ninguém tem coragem de arriscar a própria vida mais por nada. Então, ele realmente faz uma grande crítica aqui, né, à civilização nesse discurso. E dentro do discurso já existe uma crítica à educação do período. Então, olha só essa citação do primeiro discurso. Já desde os primeiros anos, uma educação insensata orna nosso espírito e corrompe nosso julgamento.
Vejo em todos os lugares estabelecimentos imensos onde a alto preço se educa a juventude para aprender todas as coisas, exceto seus deveres. Os vossos filhos ignoram a própria língua, mas falarão outras, que em lugar algum se usam. Saberão compor versos, que dificilmente compreenderão. Sem saber distinguir o erro da verdade, possuirão a arte de torná-los ambos irreconhecíveis aos outros, graças a argumentos especiosos, mas não saberão o que são as palavras magnanimidade, equidade, temperança, humanidade e coragem. E aí, gente, quando a gente coloca os pés na época que o Rousseau está falando, né, quando as crianças realmente estudavam em colégios, muitas vezes, onde eram violentadas, onde tinham que estudar latim e só falar latim dentro do colégio, sendo que realmente não se usava essa língua, né, na linguagem oral. Tinha um estudo fortíssimo de retórica, né, de saber falar, mas não sabiam julgar, não sabiam distinguir a verdade da mentira, não sabiam pensar e não sabiam o que era a virtude. E essa é a denúncia do Rousseau aqui no primeiro discurso. Muito bem, então pensa só que o Rousseau já chegou com os dois pés na porta aí no movimento iluminista. E aí tem o segundo discurso. Só que esse segundo discurso ele não ganha, tá? No primeiro ele ganha, esse aqui ele não vai ganhar. Mas é um discurso muito importante também para a gente entender as ideias do Rousseau. Estou só fazendo uma pausa aqui. Deixa eu descompartilhar a tela, né? Só para respirar um pouco. Então, primeiro discurso, o que é? Uma crítica à civilização, uma crítica ao progresso das ciências e das artes e uma denúncia de uma sociedade que vivia com base na aparência e não na verdade. Esse é um grande problema para Rousseau. Quando você acaba com a transparência na sociedade, você acaba com a confiança. E se você acaba com a confiança, você acaba com a possibilidade de ter amizade, de ter uma relação verdadeira com as pessoas. Então, que tipo de sociedade é essa que não pode se assentar em relações de confiança? É tudo aparência, é tudo mentira. Que tipo de homem isso vai formar? Com certeza um homem que está mais preocupado consigo mesmo, porque ele não pode confiar nos outros. Por mais que vocês estejam aqui me olhando, né, sorrindo de repente, fingindo que está tudo bem, vocês podem estar mentindo, podem estar dissimulando. Então, é uma crítica muito grande à civilização que vai reverberar no Emílio. Então, cada obra que a gente for ver gera um problema para o Emílio. Como educar uma criança no meio dessa sociedade? Vamos agora para o segundo discurso, então. Qualquer dúvida, vocês me perguntam, hein? Deixa eu ver aqui se tem algum comentário. Dei um spoiler. É como se a ciência tivesse fugido da ideia central da paideia, que seria formar pessoas virtuosas. Heloísa, é legal que vocês estão vendo a paideia, porque o Rousseau ele vai se inspirar nos antigos mesmo, para pensar para que serviria a ciência, né? Não existe ciência pela ciência. É ciência que torna a gente melhor, ciência que ajuda a gente a viver. Não faz sentido. A gente leu um texto esses dias que falava o quão a ciência era algo que só tem espaço por causa da ideologia que pode usar ela ou que ela defende. Olha só, é um problema da instituição ciência, né? Então, o Rousseau tem uma frase muito interessante que diz assim: a ciência em si mesma é admirável, o problema é a ciência louca dos homens. Né? Então, conhecer é ótimo, né? Com o coração desinteressado, bola para frente, né? Mas a ciência movida pelas paixões, pela vaidade, pela competição, não está nem aí com a verdade mais. Então, esse é um problema. Já dei um spoiler. Tranquilo, pode dar spoiler aqui. Vamos para o segundo discurso, então. Cada uma dessas imagens que tem na capa do livro daria toda uma explicação também, né? Na outra era a imagem do Prometeu, um mito, né, grego, mas enfim, deixa para outra oportunidade. Olha só, qual era a questão do segundo discurso? Qual a origem da desigualdade entre os homens? E é ela autorizada pela lei natural? Outra perguntinha capciosa, não? Então imagina que uma academia, né, que é bancada por um certo rei, envia essa pergunta
para que os pensadores explicassem se a desigualdade é legítima e autorizada pela lei natural. Né? Não é natural que as pessoas sejam desiguais? E aí os filósofos vão correr para justificar essa fé. Aí, mais uma vez, o Rousseau indo na contramão, né? Nessa obra, vocês encontram a famosa frase... deixa eu pegar a original aqui que eu não vou conseguir falar da minha cabeça. Será que eu consigo aqui achar? Peraí. É aquela da cerca, né, gente? Alguém lembra aí? Se alguém lembrar de mim, pode falar. Segunda parte. Aquele que primeiro cercou um terreno e chamou de seu, e encontrou tolos suficientes para acreditarem, criou a propriedade privada. Mais ou menos aí, né? É isso aí, professor. Você foi ótimo, hein? Obrigada. Não ia dar tempo de achar, não. É isso. Essa frase todo mundo conhece, né? O problema do mundo é o homem que fez a primeira cerca. Basicamente, criou a ideia da propriedade privada, né? Então, o Rousseau ele realmente vai nessa linha. No segundo discurso, ele utiliza um método muito comum na época, que era retornar ao estado de natureza para pensar a sociedade atual. Vocês lembram quem fez isso também? Né? Eu ia falar amiguinho, mas não é bem amiguinho, né? Mas o parceiro aí do Rousseau, que é o Hobbes, um pouco antes do Rousseau, já tinha feito isso, e todo mundo conhece o estado de natureza hobbesiano, né? Cada um por si, concorrência, violência. Aqueles filmes de terror, sabe, que um dia o mundo vai acabar e todo mundo sai das suas casas, invade a casa dos outros. Aquele cenário é o cenário que o Hobbes pintou ali no estado de natureza, né? O Rousseau vai fazer a mesma coisa, retornando então ao estado de natureza para descobrir se a desigualdade ela é natural, e ele vai provar duas coisas. Nem a desigualdade, nem os vícios são naturais no homem. Indo contra Hobbes, inclusive, nesse ponto. É importante a gente saber que esse método aqui que ele usa é um método lógico para entender a história. Ele não usou relatos de viajantes, ele não foi para a experiência empírica, ele fez uma conjectura sobre o estado de natureza e começou a derivar suas consequências lógicas, né, nessa história do segundo discurso. Era um procedimento aceitável na época para você fazer uma prova, porque não se tinha também tantos fatos, né, para nós sabermos como que era realmente selvagem. E é muito interessante. Vamos lá, então. Tinha algo que eu ia falar. Gravidez acaba com a cabeça, gente, em algum sentido. Eu ia falar... lembrei. Isso é importante. Eu gosto de entender o segundo discurso como se fosse a história da queda do paraíso. Porque realmente, quando você vai para a narrativa mitológica, o mito de Adão e Eva tenta explicar o problema do mal, certo? Então, ele visualiza um estado de um paraíso e depois, por causa de um erro humano, lá surge o pecado e o homem perde essa felicidade primeira. E é uma narrativa teológica, tudo bem? O segundo discurso é a tentativa de fazer uma narrativa histórica que explique o problema do mal. O mais legal é que o mal não está dentro do homem. O mal surgiu por causa de certas circunstâncias do desenvolvimento histórico da humanidade. Não é simples essa tese, mas vocês percebem que ela vai de contra com um preceito importante para a época, que o homem tinha uma natureza corrompida. E mesmo do ponto de vista mais, entre aspas, científico, vamos dizer, hobbesiano, que não era religioso, o homem também era cheio de paixões violentas e estava totalmente disposto a fazer mal. Então, Rousseau acaba indo contra essa tese fundamental nesse discurso, por isso ele é tão importante para nós. Por quê? Porque essa imagem que ele vai pintar do estado de natureza e do bom selvagem vai ser a imagem da criança. Vocês devem imaginar que a gente gera educações muito diferentes quando a gente imagina uma criança que já vem má e quando a gente imagina uma criança que vem boa. E eu vou colocar boa entre aspas, que não é que a criança ou o selvagem são virtuosos, são santos, não é isso. Mas eles têm uma espécie de bondade que a gente vai entender melhor daqui para frente. Vamos lá. Características do ser humano. Acho que isso vai ajudar vocês a responderem uma das questões do professor André, né? Em comparação com os animais,
nesse livro, o Rousseau explica que o homem tem duas características diferentes. Primeiramente, o homem é livre para ceder ou resistir aos seus instintos. Isso pode ser bom ou mal. Sabe quando você come um monte e a sua barriga fala, chega, mas você diz não, e aí você continua comendo? Você está resistindo ao seu instinto, que diz para você parar. E você está gerando um vício. Então, essa liberdade pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Às vezes era melhor seguir o instinto, né? A perfectibilidade é outra característica. O homem, ele tem a capacidade de criar uma história na sua espécie. Então, se você analisar a abelha, né, desde que a abelha existe enquanto espécie, ela está montando a casinha dela do mesmo jeito. Agora, pensa na habitação humana há 1000 anos atrás. Mudou muito. Então, o homem, ele se desenvolve, ele se adapta. E isso também pode ser para o bem ou para o mal. Ele pode retroagir ou ele pode progredir. Vai depender do que ele fizer com esse atributo. Outras características do homem natural que ele compartilha com os animais. Entendimento. Né? Então, o homem tem um entendimento limitado. Só varia de intensidade. Só para vocês lembrarem que para Descartes, por exemplo, os animais eram máquinas que rangiam. Tipo, não tem alma, não tem pensamento. Então, isso aqui é interessante. O entendimento é compartilhado com os animais. E o homem não é lá aquela coisa toda, né? Ele também é limitado. O homem tem o amor de si, que é uma espécie de instinto de conservação, que vai levar ele a buscar o prazer e fugir da dor. É isso. E ele vai ter a piedade. A piedade é uma paixão para Rousseau, é uma sensibilidade que o homem tem quando ele vê outro ser sensível sofrer. Alguns animais têm isso também, ele cita lá os elefantes. Nem sei se essa história dos elefantes é verdadeira, né? Mas não tem os animais que ficam de luto? Se a gente for pesquisar, acho que isso acontece mesmo. Mas no caso do homem, então, quando ele vê um outro ser, especialmente outro ser humano sofrendo, ele sofre também. E por que a piedade é importante? Porque o amor de si diz para nós, busca o seu bem, vai comer, vai dormir, vai se reproduzir. Mas a piedade diz assim, ok, busca o seu bem, mas tenta não fazer mal para os outros, você vai sofrer também. Então a piedade, ela meio que gera um contrapeso à busca do bem-estar. E é por causa dessas duas paixões combinadas, que são desejos muito simples e a tendência de não fazer mal ao outro, que vão constituir a bondade natural do homem. É nesse sentido que o homem natural é bom. Não é que ele é virtuoso, que ele é um herói, que ele é justo, nada disso. É antes da moral, antes dessa virtude que a gente conhece, ele é bom. Porque ele não quer fazer mal para os outros, é basicamente isso. Isso vai ser a imagem da criança daqui a pouco para nós. Aí Rousseau falando, né, a piedade viria temperar o ardor consagrado à busca do bem-estar, estabelecendo as bases da bondade natural, expressa pela máxima, alcança teu bem com o menor mal possível para outrem. Então é assim, né? Não é que o selvagem refletia sobre a moral, certo e errado, não. É por causa da própria constituição dele, ele acabava seguindo essa máxima, né, nas suas atitudes. Mas era algo espontâneo, né, diferente de nós, que já deu problema aqui na civilização, já não vai dar para ficar desse jeitinho. Agora, qual é o ponto de virada? Então vamos entender assim, estava tudo bem com o selvagem, né? E lembrando que nesse estado conjectural que o Rousseau monta, esse selvagem que ele criou, ele está vivendo num cenário de abundância de recursos, tudo bem? É por isso que ele não ia fazer mal para ninguém mesmo, não tinha pelo que competir. Só que quando ele vai narrando a história do segundo discurso, começa a ter escassez de comida, aí o homem tem que começar a competir, a lutar, aí ele desenvolve as suas ideias, e desenvolvendo as suas ideias, ele modifica os seus desejos, que eram muito simples, e aí desenvolve um fermento funesto, é assim que ele chama. É uma paixão nova, porque antes era só o amor de si, lembra? Só sobreviver.
Mas agora vai surgir uma paixão nova que a gente vai chamar de amor próprio. E ela é um composto funesto aí, a gente vai entender por quê. O amor de si mesmo é um sentimento natural que leva todo animal a velar pela própria conservação, e que no homem, dirigido pela razão e modificado pela piedade, produz a humanidade e a virtude. O amor próprio não passa de um sentimento relativo, fictício e nascido na sociedade, que leva cada indivíduo a fazer mais caso de si mesmo do que de qualquer outro, que inspira aos homens todos os males que mutuamente se causam e que constitui a verdadeira fonte da honra. Então, enquanto estava com o amor de si, estava tudo bem. Porque o amor de si só diz assim, cuida de você. E tenta evitar o mal dos outros, né? Foi o que a gente viu. Mas o amor próprio, ele é uma coisa assim, não é só busca o teu bem. É assim, você é melhor que todo mundo aí que tá do seu lado, hein? Se precisar, passa por cima deles para garantir o seu bem-estar. Aliás, as pessoas tinham que te reconhecer como uma pessoa especial. Elas até deveriam servir os seus desejos, né? Então, o amor próprio, ele nasce dessa comparação que o homem passa a tratar com as outras pessoas. Quando ele quer não só estar bem, ele quer estar melhor do que os outros. Ele quer ser melhor do que os outros. E é por isso, gente, que embora a gente grave a imagem do homem colocando a cerca como a origem da desigualdade, eu quero que vocês percebam que a desigualdade, antes de nascer no mundo concreto com a propriedade privada, nasceu no coração do homem, com essa paixão do amor próprio que vai estimular o homem a amar a desigualdade, a querer a desigualdade. Porque agora ele quer ser o primeiro em tudo, né? Ele quer ser melhor, estar acima dos outros homens. Isso também vai ser um problemão no Emílio, porque no Emílio, essa paixão vai nascer, não tem jeito. É uma paixão própria da sociedade. E aí a gente vai ter que ver o que o Rousseau vai fazer com ela. Cheio de barulhos aqui. Muito bem. Vamos ver o próximo passo para nós. Ok, acho que agora a gente pode finalmente ir para Emílio. A gente conseguiu. Querem dar uma pausa de uns 2 minutinhos mesmo? Eu vou pedir só para beber uma água, vou ao banheiro e já volto e a gente dá uma arejada. Pode ser, professor? Claro, claro que pode. Tá bom, obrigada. A gente se vê às 11h05.
Voltei. Já tem gente comigo já? Ainda não. Estude enquanto os outros dormem. Eu tô aqui, né? Obrigada, professora. Tá. Se tiver mais alguém aí, vou fazer só um comentário extra muito interessante, que o Voltaire escreve uma crítica, né, ao segundo discurso, e ele diz assim: nossa, nunca se empregou tanta habilidade para convencer os homens a andarem de quatro de novo, né? Então ele é bem irônico, assim, com Rousseau, sobre essa tentativa do Rousseau de nos bestializar, de falar de um estado de natureza melhor, que a gente deveria estar arrependido de sermos civilizados e tal. E aí o Rousseau explica, né, que realmente não é para voltar para o estado de natureza, isso seria loucura. Mas a questão é o que a gente deve fazer agora, com a civilização que nos restou. E o Emílio e o contrato social, eles são como respostas para essa pergunta. Eles vão dar as alternativas do que se fazer, então, com essa sociedade corrompida que a gente tem. Então, através da educação e da política, de reformas sociais e do exercício da virtude, o Rousseau acha que dá para fazer algo melhor. É melhor do que o estado de natureza? Não. Porque, gente, o estado de natureza era ser feliz espontaneamente para o Rousseau. Então, não tem como superar isso. Mas agora, com algum esforço, a gente consegue amenizar os males que a civilização gerou. Então, eu queria falar um pouco da obra do Emile. Só lembrando, então, que ele é publicado em 1762, ao mesmo tempo que o Contrato Social. É muito interessante, as duas obras têm um caráter mais construtivo, enquanto que os primeiros discursos eram mais questionador, mais destrutivo, entre aspas, né? E, como eu disse, a obra atraiu muita perseguição na época, principalmente por bater nesse ponto duro, nesse núcleo duro da religião do período, que é a questão do pecado original. Além disso, Rousseau lança muitas críticas à educação do seu tempo no Emílio. A educação dos colégios, né, a postura dos professores, e com certeza isso chamou muita atenção. Um outro ponto de muita perseguição é um trecho do Emílio que se chama A Profissão de Fé do Vigário de Saboia. E um momento do Emílio é o momento da educação religiosa do Emílio. Então, Rousseau fala suas opiniões sobre religião ali, defendendo algo que ele vai chamar de religião natural, que não estaria atrelada a nenhuma revelação, mas sim aos princípios que a razão poderia admitir. Então, vocês imaginam que quando Rousseau escreveu isso, o pessoal veio matando, né? Ainda mais numa França, né, extremamente católica. Aí o livro foi queimado em Paris, proibido em Genebra, e o Rousseau teve que ficar fugindo. Rousseau chegou a levar pedrada na casa dele, pra vocês terem noção, por causa das perseguições. Por isso que ele realmente ficou com uma mania de perseguição depois, né? Não foi uma coisa infundada, porque ele realmente foi perseguido. Ele foi para a Inglaterra com David Hume, curiosidade filosófica, né? Chegou a morar lá com esse outro filósofo, mas aí brigou com ele também, voltou e terminou a vida nesse esquema. Eu queria também dizer que dentro das obras educacionais agora, eu falei do Emílio dentro da obra do Rousseau, mas ele também está num contexto de efervescência de obras relacionadas à educação. A que se deu essa efervescência? Primeiro, criação da imprensa. Né? Você poder imprimir livros foi uma coisa assim libertadora e que fez com que a sociedade passasse do plano oral para o plano da escrita. Tudo passava pela escrita. Então era necessário que as crianças aprendessem a ler. E isso exige tempo e exige professor. Então começa a ter uma mobilização para pensar a educação. E outro ponto é a reforma protestante. Porque quando Lutero diz que o homem precisa ter uma relação pessoal com a revelação, com a Bíblia, então esse homem precisa ler. Portanto, os protestantes têm um papel decisivo também em fortalecer a criação de escolas e a alfabetização das crianças.
Aí nós vamos ter humanistas como Erasmo, como Montaigne, que vão escrever sobre educação. O do Montaigne é ótimo, acho que é o ensaio 16 ou 26, depois vocês procurem lá. É lindo esse ensaio sobre educação. O Rousseau se inspira bastante no Montaigne. Ele também tem influências de Fénelon, que foi um educador francês, escreveu uma obra sobre a educação das mulheres, e também do John Locke, também escreveu um tratado de educação. E o John Locke ele era um queridinho do iluminismo, porque ele era um empirista, né, da ciência, então uma pessoa de grande influência nesse período. Só para a gente entender o que é o Emílio, né? O Emílio é esse romance. Por que romance? Porque ele vai narrar uma história de um educador com essa criança chamada Emílio, daí o nome da obra. Desde que ela nasce até os 25 anos de idade, quando ela casa, e aí fechou o ciclo da educação. Aliás, acho que fecha o ciclo quando o Emílio tem um filho. E vai começar tudo de novo, aí encerra o livro. E nesse percurso, né, do 0 aos 25 anos, o educador tem a missão de educar uma criança que vai viver em um mundo corrupto, vai viver em Paris, que para Rousseau era o ápice da decadência, né, Paris, na visão dele. Vai viver nesse mundo corrompido sem se corromper. Tem algo de utópico nessa obra, é importante vocês saberem. O próprio Rousseau disse que não é um manual de educação. Então, por favor, não leiam o Emílio e saiam tentando aplicar ou achem que ele está falando para pegar o pé da letra. Teve gente que fez isso, não dá muito certo. Então, sabendo desse caráter da obra, ela vem expor princípios. E na visão de Rousseau, ela tem um objetivo central: terminar a prova de que o homem é bom. Porque nessa obra, Rousseau espera mapear todas as portas por onde o vício poderia entrar no desenvolvimento de um ser humano. E se ele mapear todas essas portas e fechar elas, no final, a gente vai ter um ser humano que, de certa forma, preservou a bondade natural, mesmo em meio à sociedade. Esse é o desafio, né, do ponto de vista filosófico. Vou mostrar um pouquinho da estrutura do livro. Aqui. Então, livro 1 vai falar do 0 aos 2 anos, falar do bebê. Tem muitas orientações práticas aqui. Uma curiosidade, a defesa do Rousseau do aleitamento materno. Isso era um problemão no iluminismo francês, porque as mulheres estavam se intelectualizando e não amamentavam seus filhos, pagavam amas de leite para fazer isso. E o Rousseau ele já achava que era importante para a saúde da criança a amamentação, né? Próximo um pouco do que a gente sabe hoje. No livro 2, dos 2 aos 12 anos, ele vai falar na idade da natureza da primeira infância. E o foco, né, já vou falar dos focos nessa idade, estou pulando etapas aqui. Então, no livro 2, o foco vai ser o desenvolvimento do corpo e da razão sensitiva. Acho que a gente consegue chegar lá, que é uma razão que é formada através dos sentidos. No livro 3, fala da idade dos 12 aos 15 anos, que Rousseau chama a idade da força, que para ele vai ser o tempo da instrução e dos trabalhos. O livro 4, dos 15 aos 20 anos, é um livro importante, que daria um estudo próprio, porque ele é bem mais amplo e mais difícil. Fala da idade das luzes e das paixões na adolescência, onde Rousseau vai tratar principalmente da educação moral, religiosa e sexual do Emílio. E no livro 5, a idade da sabedoria e do casamento, onde ele vai tocar na educação da mulher, que é a Sofia, com quem Emílio vai casar, a preparação para o casamento e a formação política. Existem 2 pontos polêmicos sobre o Rousseau. Eu vou comentar, mas eu não vou dar conta deles, tudo bem? Mas não quero que vocês passem essa aula sem saber disso. O primeiro ponto polêmico é que o Rousseau teve 5 filhos com Terrisse e ele abandonou os seus filhos no orfanato, no período. Os 5. É muito dolorido, né, isso daí. E isso sempre foi um ponto de atenção para as pessoas que liam Emílio. E o outro ponto é essa educação da mulher. Então,
existe sim uma presença aqui de ideias bem retrógradas nesse ponto, né? Inclusive uma ideia muito comum no período, né, de que até hoje tem gente que pensa assim também, mas de que a razão da mulher de alguma forma ficaria mais ligada às coisas concretas, não daria uns voos especulativos, né? Então isso tem consequências ali na educação da mulher, tem muita gente estudando isso hoje. Na minha perspectiva, eu não invalido o projeto como um todo, mas não é porque você gostou do projeto que você vai aceitar essa parte também. Então, quem tiver curiosidade, isso fica lá no livro 5. Infelizmente, na época, só de falar da educação da mulher já era alguma coisa, né? Tinha gente que não queria nem educar a mulher, né? Enfim. Agora, eu tinha imaginado da gente fazer um estudo daquele texto que eu passei para vocês lerem. Mas eu acho que antes da gente entrar mesmo no texto, eu queria ouvir um pouco de vocês as impressões. Deixa eu ver aqui se tem algo no chat. Estou aqui, estou aqui, estou aqui. Ok. Estão aqui. Gente, essa é uma visão geral do Emílio. Nessas páginas que eu passei para vocês lerem essa semana, que são as primeiras 16, certo? Vocês encontraram uma grande introdução. Então, estão os grandes pilares. A gente vai ter um limite aqui de tempo. Para mim é muito chato, porque vocês vão ver a introdução, aí eu falo, nossa, que legal, o que, que é? O que, que ele faz na prática? Aí eu vou ter que fechar a aula, porque provavelmente nosso tempo vai ter acabado. Então, estou pensando ainda como é que a gente tenta conciliar. Já falei que eu vou passar material das outras partes, se não der tempo. Mas antes de começar a leitura dessa introdução, eu queria saber as impressões que vocês tiveram durante a leitura, se teve algum ponto que chamou a atenção de vocês, se teve alguma pergunta ou dificuldade que surgiu nesse caminho. Então seria muito importante saber disso. Estou esperando aqui. Podem fazer perguntas no geral também, sobre o que já foi falado. O Rousseau usou o Prometeu naquela capa porque ele roubou o fogo, que seria a luz? Sim, tem tudo a ver, Débora. Porque o mito do Prometeu, Prometeu recebe a luz dos deuses, que é a luz do conhecimento, né, simbolicamente falando. E essa luz, ela pode tanto clarear os caminhos como pode queimar. Então, o Rousseau fala que dependendo da forma como você se aproxima do conhecimento, isso pode ser mais destrutivo do que positivo, que é um pouco a tese do primeiro discurso. Então, tem tudo a ver mesmo com a simbologia da luz. Esse mito é muito bom também. Podem falar se não conseguiram ler também. Aí eu também já parto desse pressuposto, não tem problema. Eu cheguei a ler ele uma vez, o texto. Eu acho que assim, como você comentou, né? Acho que existiam coisas que na época ainda não estavam ao alcance da ciência, né? Por exemplo, sei lá, fazer um mapeamento do desenvolvimento cognitivo da criança ao longo das idades, né? Então, acho que seria uma suposição, no caso do Rousseau, de que de tal a tal idade aconteceria isso, aí depois isso e tal. E no caso, então, no caso, o que eu pensei, claro que não estava claro na época, mas ele fala muito dessa idade dos 2 aos 12 anos, de que é uma idade onde existe uma certa liberdade da criança experimentar, conhecer, mas ela não existiriam algumas coisas, não sei definir bem o que eu estava pensando, mas é como se não houvesse uma instrução para certas coisas, você meio que não imporia determinadas coisas e só a partir dessa idade dos 12 aos 15, né, que é a próxima etapa, isso aconteceria. Eu não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Acho que sim, Fê. Realmente, quando a gente lê Emílio,
O livro não, o livro 2, que fala da idade dos 2 aos 12 anos, ele é bem chocante. Porque, tipo, ele fala, olha, o importante é que ele aprenda a ler e escrever até os 15, mas eu tô tranquilo em relação a isso. Ele chega a falar coisas assim, ou mantenha a alma da criança no ócio. E isso é muito estranho para nós, né? Emílio não vai conhecer um livro até os 12 anos de idade, porque realmente ele faz uma certa especulação sobre a natureza humana, mas não é, como que eu vou dizer? O Rousseau entendia que a criança tinha uma memória muito absorvente, realmente uma capacidade de memória muito grande. Mas ele duvidava do quanto as crianças entendiam o sentido de certas palavras. E tem um detalhe, o Rousseau achava que a criança ela só ia entrar no mundo da moralidade na adolescência, quando nascessem as paixões sociais. Antes da adolescência, ela ia ser muito parecida com o selvagem, muito focada nela mesma. Então não seria o tempo da gente estudar o ser humano, da gente estudar a história, ou mesmo a geografia, né? Demora um pouco para essas coisas acontecerem. E realmente hoje, né, com investigações mais empíricas, entrevistas com crianças, com neurociência, a gente vai desenvolver uma outra visão do desenvolvimento cognitivo. Mas foi o que Rousseau conseguiu fazer a partir das suas observações na época. Realmente. Não sei se respondi. O que eu entendo que é bacana nesse começo que você apontou, né? Aparecer a criança, né? A criança aparece como, por mais que tenha isso que você coloca que é uma espécie de propedêutica, né? Que é decidir o que é adequado para cada idade, aparece uma idade ali. A gente vai ver isso muito forte quando a gente for ler a Montessori, porque um dos textos que eu coloquei para vocês lerem lá é um texto que ela faz um estudo a partir da iconografia, das artes plásticas, principalmente, mas nas artes, a posição da criança, como isso vai mudando ao longo do século 13, 12, 13, 14, 15, 16, 17, há uma percepção crescente da importância e da infância, tanto que esse texto dela chama Descoberta da Infância. E eu acho que, de certa maneira, o Rousseau é um cara que é capital dentro dessa descoberta da infância, né? De dizer que a criança é uma idade, né? E que a gente nasce, inclusive, meio, como posso dizer, meio inábil para lidar com a realidade, né? E aí a gente passa a receber uma educação da natureza, né? Dos homens e a natureza dos homens, que ele fala lá no comecinho do texto, e das coisas. Ou seja, começa a tratar a criança não mais como um pequeno adulto, né? Um adulto em miniatura, mas sim algo que precisa passar por um processo de, né, observar aquilo, o que tem de particular na infância, né? Acho esse um ponto bastante interessante. Legal, professor. Acho que você tem toda a razão. Chamam Rousseau de que ele fez a revolução copernicana no terreno da pedagogia, porque foi realmente um dos autores que falou, olha, a criança tem a sua maneira própria de ver, de sentir a realidade, e a gente precisa entender essa maneira. Assim, acho que a sugestão seria, em vez da gente comparar o Rousseau dele para frente, seria meio injusto, é importante ver a obra dele para trás, para a gente entender o nível, digamos assim, dessa revolução que ele estava fazendo, apesar das inadequações que a gente percebe aqui do futuro. Mas realmente, trazer a criança, o sujeito da educação para frente e como o guia das ações do preceptor é algo muito novo mesmo. Legal. Bom, podemos continuar, então acho que ninguém comentou aqui no chat, mas professora, minha ideia era ler alguns trechos mesmo e a gente ir comentando. Não sei, pode ser? Pode, No claro. estilo consultar.
Eu baixei aqui o PDF e vou acompanhar com vocês por ele. Eu só ia pedir voluntários para ler, porque não sei se minha garganta vai ficar aguentando aqui, dar conta dessa leitura inteira. Precisaria de vários. Peraí que tem uma mensagem aqui. Você sabe o motivo do abandono dos filhos dele, indo além das questões afetivas? Por que alguém que estuda tanto essas crianças na teoria perdeu a oportunidade de criá-las na prática? Obrigada, Letícia. Não tem como não ficar curioso em relação a esse ponto. O que eu sei dessa história é que a relação do Rousseau com a Terrice, ela era uma relação muito de um afeto mais de uma conveniência também. Ela meio que era lavadeira dele, depois se torna esposa, mas não tinha, pelo que o Rousseau mesmo fala, uma ligação de ideias entre eles. Eles não conversavam muito, é uma coisa mais simples, digamos assim. E o Rousseau descreve, numa das suas caminhadas de um livro que se chama Os Devaneios do Caminhante Solitário, ele tenta explicar por que ele abandonou as crianças, e ele diz que ele temia, ele falava que não tinha condições de criar os seus filhos, e que eles teriam que ser criados pela família da esposa, e que ele não confiava na educação que eles iriam dar, e achava que a educação do orfanato era melhor. Enfim, é uma tese, é difícil engolir isso, né? Porque o orfanato não era um lugar de boa também, né? Era um lugar problemático. Então, mas é assim que ele argumenta, tá? Obrigada, professor. Eu vou abrir aqui também, vou compartilhar minha tela. Mas, enfim, Letícia, é isso que a gente sabe, daria para investigar mais. Mas nessa caminhada, ele está tentando explicar por que ele não é um monstro que odeia as crianças. Porque essa foi a imagem que pintaram dele, né? Por causa desse abandono. Fran, eu não entendi quando você falou da imprensa. Ok. A criação da imprensa, que é a capacidade de você produzir livros, né? Por causa daquela máquina que você prensa realmente e escreve com as letrinhas, ela estimulou a publicação de livros, que antes era uma coisa copiada na mão. Com essa multiplicação dos livros, a sociedade ela passa a depender da letra, da palavra escrita. Porque, então a gente tem que usar documentos, a gente tem que fazer processos, a gente tem que ler coisas para entender a vida e fazer contas, né? Porque também a matemática vai entrando no comércio e tudo mais. Então, essa pressão que a criação da imprensa faz sobre a sociedade, para ela ser letrada, vai chegar na infância. Como é que a criança vai trabalhar se ela não sabe escrever, se ela não sabe ler? É lógico que isso demorou muito. Acho que tem analfabetismo até hoje. Mas se começa uma preocupação com a alfabetização das crianças. Isso ficou mais claro? O Rousseau mencionou algo sobre educar adultos ou seu foco era mais na infância? A Fernanda disse que ficou legal. Então, nessa visão ampliada de educação, a política meio que pode ser interpretada como uma forma de educar os homens. Se você for ler o contrato social, existem muitas proximidades entre o governante e o preceptor. Até porque, cá entre nós, em francês ele usa a palavra governante e não preceptor para falar do educador. Porque ele acredita que a função do educador não é ensinar preceitos, nem instruir, mas é dirigir. Nesse sentido, tem uma proximidade muito grande entre o contrato social e o Emile, porque o político também tem que ser educador de alguma forma. Acho que essa pergunta é legal, porque eu acho que é exatamente esse o destaque importante do Rousseau. Ele passa a entender a educação como um processo propedêutico que inicia-se na infância e que tem etapas a serem pensadas. A paideia grega, por exemplo, ou essa própria noção que a Caterine falou do político como uma espécie de educador, ela não inclui a infância como uma etapa, vamos dizer assim,
que vai ser bem desenvolvida depois e que hoje é um clichê, de que a infância é o momento, por exemplo, que você tem uma plasticidade maior na sua sensibilidade, no seu cérebro, e você aprende muito mais facilmente as coisas. É isso que depois o desenvolvimento da aprendizagem aprendeu com o tempo, e que, por exemplo, que a gente aprende uma língua muito mais fácil quanto mais novo for, que é um clichê, por exemplo, da aprendizagem, é um fato nesse sentido. Como a criança ainda está adquirindo os rudimentos de uma língua, se você ensina 2, 3, ela dá conta, o cérebro dela dá conta dessa plasticidade de desenvolver tudo isso. Você não tem essa visão na paideia grega, por exemplo. Como aquilo é um valor cultural que você transmite conscientemente, você pode transmitir para todos que fazem parte daquela cultura. E talvez seja até melhor para o adulto, que já tem um desenvolvimento da consciência maior do que a criança que ainda está engatinhando numa série de conhecimentos. O Rousseau muda essa perspectiva ao trazer a ideia de que a criança, ao nascer, você precisa dar conta de pensar algumas coisas, né, que precisam ser dadas a partir de cada idade, e você vai trabalhando a partir dessa seriação, né, e dessa que a gente chama de propedêutica, né, que você passa a definir o que cabe para cada idade no processo pedagógico, né? Então eu acho que esse ponto essa pergunta é bem interessante, porque acho que ajuda a esclarecer esse que eu acho que é um ponto central do nosso curso. Legal, professor. Eu queria muito chegar na parte do conhecimento e aprendizagem, para a gente realmente ver como o Rousseau entendia que a própria natureza iria indicar os conteúdos. Eu acho que essa é uma das coisas mais interessantes, né? Cada fase tem conteúdos propícios que a gente deveria trabalhar. Tem tudo a ver com o que o professor falou, da gente seriar. Não é o professor que propõe, é a natureza que propõe. Essa é a visão do Rousseau. A gente vai entender melhor isso. E só também ainda sobre os adultos, a educação vai até os 25 anos de idade, né? Também no próprio Emílio. Interessante a gente pensar nisso, né? Então é um processo até mais longo do que o que a gente interpreta hoje dentro da escolarização. Muito bem, vamos lá. Então eu vou compartilhar o PDF para a gente ir acompanhando juntos. Eu achei que eu tinha feito isso. Não. Só um minutinho. Vou ter que abrir no link aqui também. Agora eu consigo. Estão vendo a minha tela, né? Bem, eu vou pedir o seguinte, então. Eu vou pedir ajuda dos universitários para lerem, e aí eu vou pedir para parar em alguns momentos para a gente comentar. Então, quem pode me ajudar aqui com o primeiro trecho? Eu posso. Deixa eu ver. A Karina. Legal. Obrigada, Karina. Imagina, é para ler esse primeiro parágrafozinho? Posso dizer até onde você para, para não ficar confusa. A partir desse primeiro parágrafo até amanhã-se as plantas pela cultura e os homens pela educação. Essa página até aquele pedacinho. Tudo bem. Te aviso. Peraí. Eu abri aqui, eu vou ler pelo meu, eu acho que ficou um pouco mais fácil. Peraí. Tá bom. Tá. Tudo é certo. Em saindo das mãos do autor das coisas, tudo degenera nas mãos do homem. Ele obriga uma terna a nutrir das produções de outra, uma árvore a dar frutos de outra, mistura e confunde os climas, as estações, mutila seu cão,
seu cavalo, seu escravo, transforma tudo, desfigura tudo, ama a desformidade, os monstros, não quer nada como fez a natureza, nem mesmo o homem. Tem de ensiná-lo para si como um cavalo de picadeiro. Tem que moldá-lo a seu jeito como uma árvore de seu jardim. Sem isso, tudo iria de mal a pior, e nossa espécie não deve ser formada pela metade. No estado em que já se encontram as coisas, um homem abandonado a si mesmo desde o nascimento, entre os demais, seria o mais desfigurado de todos. Os preconceitos, a autoridade, a necessidade, o exemplo, todas as instituições sociais em que nos achamos submersos abafariam nele a natureza e nada poriam no lugar dela. Ela seria como um arbusto que o acaso fez nascer no meio do caminho e que os passantes logo farão morrer, nele batendo de todos os lados e dobrando-o em todos os sentidos. É a ti que me dirijo, terna e previdente mãe, que te soubestes afastar do caminho trilhado e proteger o arbusto nas... Peraí. Eu leio esse, entre parênteses, aqui, a educação... Tá. Nascente contra o choque das opiniões humanas. Cultiva, rega a jovem planta antes que morra. Seus frutos dar-te-ão um dia alegrias. Estabelece desde cedo um cinto de muralhas ao redor da alma de tua criança. Outro pode assinalar o circuito, mas só tu podes erguer o muro. Amanhã-se as plantas pela cultura e os homens pela educação. Se o homem... Caralho. Obrigada. Karina, né? Isso. Imagina. É que ele colocou amanham-se, né? Aqui tá melhor, moldam-se. É que essa era a tradução que tinha o PDF menorzinho. Mas obrigada. Desse trecho, até se a Karina quiser comentar, que às vezes a gente fica tão focado em ler também não consegue pensar ao mesmo tempo. Eu sou meio assim. Mas tem algo aqui que te chamou a atenção, Karina? Olha, eu sou como você acabou de dizer. Não consegui prestar muita atenção, mas tem uma parte que me chamou a atenção, que foi a do abandono, né? Que eu até lembrei do que você falou sobre ele ter abandonado lá os filhos dele. E ficou uma coisa meio controversa, né? Porque ele colocou, sei lá, uma opinião que meio que ele fez isso, né? Sim. Isso vai ficar perturbando a gente, não tem jeito. Não tem nó para fechar aqui, é uma questão difícil. Ele mesmo fala, né, que ele fez a parte mais fácil. Ele foi e escreveu sobre o tema, né? Ele acabou não fazendo. Mas vamos tentar entender aqui alguns conceitos também. A primeira frase, ela é tipo um resumo de tudo que foi falado até agora sobre a filosofia do Rousseau, que é essa confiança muito grande que ele tem na natureza. Natureza não só como a gente interpreta às vezes como a árvore, o passarinho, mas natureza como uma ordem inteligente presente no universo. Inclusive ele chega a dizer de Deus aqui, né, que na visão do Rousseau era a causa inteligente do universo. Essa visão que ele tinha de Deus. Então Rousseau confia muito nessa ordem. O que ele não confia no homem, porque ele acredita que tudo degenera nas suas mãos, tudo se corrompe, porque o homem não respeita os limites e os sinais que a natureza indica. Ele quer moldar tudo do jeito dele, e é aí que a gente encontra a infelicidade. Só que ele revela ainda no segundo parágrafo que agora na situação que a gente está, nesse mundo civilizado, sem a tentativa de educar as crianças, né, de moldar os homens, tudo iria de mal a pior. Então, assim, não tem mais jeito. Não adianta pegar um bebê, largar ele na cidade e achar que espontaneamente a natureza vai se fazer falar ali. Não. Se abandonar um homem no meio da sociedade, isso vai ser ainda pior para ele, vai ficar ainda mais desfigurado. Portanto,
Dado que a gente vive na civilização, a educação se torna uma necessidade, não é mais opcional. E aí ele fala para as mães colocarem um muro ao redor da alma dos seus filhos, né? Essa proteção que ele menciona, deixa eu parar um pouquinho aqui, se dá em vários sentidos. É uma proteção física mesmo, porque Emílio vai passar a ser cuidado no campo, ele vai ter um acesso controlado às pessoas, aos amigos, ele não vai ficar largado, ele não vai ser jogado num colégio, ele vai ter uma vivência de relação com outras pessoas de uma forma mais controlada, para evitar essa corrupção, essa influência exterior. Mas também é uma proteção que prepara o quê? O arbusto. O arbusto é o Emílio, é a criança. Enquanto a criança não tem um juízo formado, não tem uma racionalidade preparada, ela não pode ficar no meio da rua, onde o pé dos passantes vai amassar esse arbusto e deformá-lo. Esses pés das pessoas que vão deformar são as opiniões dos homens, as suas paixões que já estão corrompidas. Então, as muralhas protegem o arbusto até que ele se torne uma árvore e tenha força para que mesmo no meio da corrupção, ele não se dobre, ele permaneça no seu lugar, que é a fase adulta, é o final da educação. Então, primeiro a gente protege, para depois tirar as muralhas, quando o juízo dessa criança estiver fortalecido para lidar com a sociedade. É interessante o tópico também da comparação entre educação e natureza e cultivo de plantas. A planta, ela já traz dentro dela uma disposição para caminhar, para se mover ao sol. Não fui eu que inventei isso, nem vocês. É uma coisa que ela já traz. E assim como a planta já traz essa disposição, a criança já traz certas disposições que a gente precisa respeitar. E qual é o papel do educador? É mandar na planta, né? Dá manga, dá limão, cresce mais. Não. É cuidar dos estímulos e do ambiente que circunda a planta. Mas só a planta cresce. Só ela pode fazer isso. Então, tem uma semelhança muito grande entre a ação do agricultor e do educador, que é cuidar desse ambiente, dessas circunstâncias propícias para que a própria planta faça, digamos assim, o seu trabalho. Muito bem. Vamos então passar mais um pouquinho. O segundo trecho é sobre os três mestres. Vou encontrar aqui para você. Eu queria só fazer um pequeno apontamento, que é o seguinte. A gente não leu a nota que ele fala da mãe, mas a terna e previdente mãe, ele faz esse recorte da mulher como mãe, né? Então, e o quanto essa mãe tem uma afeição pelo filho, né? Pela criança, né? Para proteger esse arbusto que você acabou de dizer, dessa metáfora com a planta. Porque aí eu acho que nasce também um outro ponto interessante, que não só esse de que a criança já nasce com determinadas características que precisam ser preservadas no processo educativo, que é um ponto que nós vamos explorar bastante daqui para frente, né, nessa perspectiva de uma educação que vem de fora, né, que traz valores e faz incutir na cabeça da criança e dos jovens, né, do adolescente e dos jovens, ou a educação que facilita o desabrochar de algo que já estava ali. Mas aqui não é só essa ideia que também está inclusa, mas essa ideia da afeição, né? Ele usa a mãe, mas no fundo também tem aqui uma certa ideia desse cuidado, desse carinho, dessa atenção, dessa afeição, dessa, né, da educação não ser algo rígido, duro, um processo, né, aquela metáfora, aquele clichê lá, sem dor, sem ganho. Não, aqui é outra história, não passa por aí, né? Você aprende também por essa afeição, né? Obrigada, professor. O Rousseau, falando da mãe, né, ele contribui para a formação dessa ideia do amor materno, que ainda não era uma coisa no século XIX que isso se estabelece, mas ele enuncia isso.
E o tema da afeição é muito importante mesmo. O amor ele tem que estar nas etapas, só que é um amor consciente, né? Porque ao mesmo tempo que ele exalta as mães e pede para elas se fortalecerem, tem um momento que ele meio que vai puxar a orelha também desse amor materno, que muitas vezes quer proteger o filho a todo custo, de toda dor, de todo sofrimento, e acaba matando o filho moralmente, né? Então, ele também, essa afeição, ela precisa ser orientada por princípios, porque só a afeição mesmo, ela pode degenerar e formar uma criança tirânica, mimada e tudo mais. Tem esses Sim, dois lados. sim, isso a gente vai maturando no processo educativo, quer dizer, também não é uma afeição, vamos dizer assim, acrítica ou tola, de ficar achando que só dar um abracinho e ficar sorrindo o tempo todo que vai dar certo, não. É uma afeição pensada pedagogicamente, né, no sentido é, de ter um cuidado nesse processo educativo. Por exemplo, não corrigir excessivamente, não chamar de burro, né? Ou de falar assim, você não vai ser nada na vida, frases como às vezes a gente escuta na escola, se não foram direcionadas para a gente, foi direcionado para algum colega nosso, para algum professor. Acho que muitos daqui devem ter, por exemplo, esse tipo de não afeição, né? Que é por aí. A própria nota tem uma crítica ali à mãe, né? Não é só fazer isso, né? Não é ficar super protegendo o filho. Por isso que eu acho que é importante pensar só nessa questão da afeição, desse cuidado, né? De ter cuidado na hora que você está ali, enquanto professor, falando com os seus alunos, com os seus educandos, né? Legal, professor. Tá bom, vamos continuar mais um pouquinho aqui. Deixa eu achar. Mais um voluntário, por favor? Eu posso ler. Obrigada. Quem falou? Na página. Eu, a Débora. Débora, obrigada. Aqui é: cada um de nós é, portanto, formado por 3 espécies de mestres. Acho que está na minha página 11 do arquivo. 11, só um minutinho para eu achar a página. Ah, tá. Ali, cada um de nós é, portanto? Isso. Isso. Isso, eu falei. Cada um de nós é, portanto, formado por 3 espécies de mestres. O aluno em quem nas diversas lições esses mestres se contrariam é mal educado e nunca estará de acordo consigo mesmo. Aquele em que todas visam os mesmos pontos e tendem para os mesmos fins, vai sozinho a seu objetivo e vive em consequência. Somente esse é bem educado. Ora, dessas 3 educações diferentes, a da natureza não depende de nós. A das coisas só em certos pontos depende. A dos homens é a única de quem somos realmente senhores, e ainda assim só o somos por suposição, pois quem pode esperar dirigir inteiramente as palavras e as ações de todos os que cercam uma criança? Sendo, portanto, a educação uma arte, torna-se quase impossível que alcance o êxito total, porquanto a ação necessária a esse êxito não depende de ninguém. Tudo o que se pode fazer à força de cuidados é aproximar-se mais ou menos Da meta. mais ou menos da meta, mas é preciso sorte para atingi-la. Ótimo. Imagina. Gente, desculpa eu, porque eu pulei uma parte importante, tá? É o primeiro parágrafo, eu posso ler aqui rapidinho. Mas onde o professor coloca que a educação, ela vem da natureza, ou dos homens, ou das coisas. A educação da natureza é o desenvolvimento interno de nossas faculdades e de nossos órgãos. O uso que nos ensinam a fazer desse desenvolvimento é a educação dos homens, e o ganho de nossa própria experiência sobre os objetos que nos afetam é a educação das coisas. Então, eu gosto dessa parte porque a gente não fez aquele cenário da educação, né, com professor, aluno,
E aqui Rousseau está colocando que os mestres são três, talvez mestres que a gente não teria imaginado antes. A natureza, as coisas e os homens. E ele diz que dessas três educações a gente só controla os homens mal e mal, completamente, porque na verdade todo mundo pode influenciar uma criança, o que torna o sucesso da educação quase uma questão de sorte. Então, o Rousseau já está colocando aqui as dificuldades que é educar essa criança, que a gente pode se aproximar mais ou menos do alvo, mas que pretender a perfeição aqui vai ser difícil. E aí ele diz que essas três educações precisam estar voltadas para o mesmo alvo, e o alvo é a natureza. Então, para a gente entender o que Rousseau quer dizer por natureza, nós vamos ler mais um trechinho, que já está acabando aqui nosso tempo, mas é um trecho mais curto. Ainda estou exibindo aqui, né? Eu vou ler só o trechinho que ele explica o que ele entende por natureza. Ele diz assim: nascemos sensíveis e desde nosso nascimento somos molestados de diversas maneiras pelos objetos que nos cercam. Mal tomamos, por assim dizer, consciência de nossas sensações e já nos dispomos a procurar os objetos que as produzem ou a deles fugir, primeiramente segundo nos sejam elas agradáveis ou desagradáveis, depois segundo a conveniência e a inconveniência que encontramos entre esses objetos e nós, e finalmente segundo os juízos que fazemos deles em relação à ideia de felicidade ou de perfeição que a razão nos fornece. Essas disposições se estendem e se afirmam na medida em que nos tornamos mais sensíveis e mais esclarecidos. Mas, constrangidas por nossos hábitos, elas se alteram, mais ou menos, sob influência de nossas opiniões. Antes dessa alteração, elas são aquilo a que chama em nós natureza. Esse é um ponto importante, né? Porque a gente está falando de um filósofo que vai falar dessa educação da natureza. E para Rousseau, assim como eu estava falando da disposição da planta, qual é a disposição do homem? É essa inclinação. Primeiramente, a gente começa na pura sensibilidade, se orientando pela sensação do prazer e da dor. A partir do momento que o entendimento da criança vai se desenvolvendo, ela consegue se guiar pela ideia do que é útil para o seu bem-estar, a um certo médio prazo, não só imediatamente. E depois, o homem, já com as luzes mais desenvolvidas, vai se orientar pelas ideias de felicidade ou perfeição. Então, é muito importante que a cada fase dessa educação a gente respeite essas disposições. Então, na primeira infância, eu não vou falar para a criança sobre a felicidade do paraíso, né? O Rousseau fala. Eu deveria falar do que é útil para ela agora. Então, usar muitos jogos, a diversão para motivar ela, sua alegria natural. A partir dos 12 anos, que já tem a ideia de utilidade na cabeça da criança, eu vou falar de geografia, vou tentar entender o universo, vou introduzir ela nas ciências. E depois, mais velha, quando ela estiver preocupada com a questão da felicidade, né, e de ser alguém bom, por exemplo, eu posso trazer a história, eu posso trazer as fábulas, e aí sim, o ensino moral. Então, essas fases, elas vão delimitar um pouco a ação do educador a cada etapa. Desrespeitá-las gera problemas, né? É o desenvolvimento desordenado, que a gente já viu que historicamente, lá no segundo discurso, foi isso que trouxe problemas para o homem. Houve um desenvolvimento das faculdades, mas não tinha ordem, né? Não tinha equilíbrio. E agora a gente teria que seguir, então, esses ditames da natureza para fazer esse desenvolvimento dar certo. Como eu imaginei, o tempo já encurtou, então deixa eu pensar aqui em palavras finais. Eu estou cortando aqui algumas coisas. E aí, né, o Rousseau, continuando esse texto, acho que eu sugiro que vocês leiam, quem ainda não leu, o Rousseau vai dizer que ele não vai educar para nenhuma vocação específica, né? Ele não vai fazer nenhum ensino técnico para que Emílio seja padre ou magistrado, mas ele vai educar Emílio para viver a função humana. E ele chega a dizer assim, que aquele que melhor suportar os bens e os males desta vida é para mim o mais bem educado.
Educar para viver é o objetivo do Rousseau. E esse viver, que ele diz, é o uso das nossas potencialidades, das nossas faculdades. Isso é sentir a vida, não só sobreviver. Então essa vai ser uma meta do Emílio, que ele estabelece nessas primeiras páginas. E aí, deixa eu ver aqui. O que acontece? Eu não trabalhei esse tema, mas com certeza deve ter ficado uma dúvida na cabeça. Se o Emílio vai ter que meio que lembrar aquele homem selvagem e tal, ele vai ser um selvagem para morar na cidade? Como é que vai ser isso? A gente vai torná-lo um pequeno selvagem? E na verdade não. O Rousseau diz que não se trata de criar uma criança para viver nos bosques, com os ursos, não é isso. Mas basta que no meio do turbilhão social, o Emílio não se nem pelas paixões dos outros homens, nem pelos seus preconceitos, mas que em tudo que ele faça, ele possa seguir o próprio coração e o próprio juízo, dando uma noção forte de autonomia, uma capacidade de regrar, de legislar sobre si mesmo através da razão. Então, esse é o grande objetivo da educação do Emílio, só que isso é o ponto final, isso não é o caminho. Então, eu não posso exigir da criança o juízo. Se controla, usa sua razão. Isso seria errado, porque é só aos 20 anos lá na frente que vão ter um juízo formado. Então, o que o educador vai fazer ao longo desse caminho, né? Ele vai ter um grande trabalho de ir moderando as paixões da criança, para que ela tenha desejos apropriados àquelas fases da natureza. E ele também vai ter o trabalho de desenvolver o seu juízo, partindo das coisas sensíveis e indo aos poucos para as coisas mais abstratas, mais intelectuais. Por isso que no primeiro livro, a atividade educacional do Emílio é sair no escuro à noite para treinar o tato, é brincar num labirinto, é aprender a ler e escrever com bilhetes que o educador manda, tipo assim, venha comer um creme comigo. Aí a criança fica vendo aquele bilhete e fala, meu Deus, eu preciso entender esse bilhete. Eu quero muito encontrar o meu amigo, né? Enfim. Então, ele vai pensar em estratégias educacionais e nada tem cara de aula. Tudo é muito vivencial. E isso é uma coisa que vai marcar todas as etapas do Emílio. Tanto essa da primeira infância, mais ligada aos jogos, às atividades lúdicas. Depois, no terceiro livro, também tem uma cena pedagógica muito legal. Ensino de geografia. Mas como é que funciona? Eles estão mortos de fome e perdidos na cidade. Aí o Emílio tem que usar os elementos de geografia para se localizar, para conseguirem almoçar. Então é tudo dentro de vivência, né? O próprio jovem, quando for falar da juventude, ele vai ser convidado a agir no mundo, a ter projetos para ajudar as pessoas e assim aprender a observar o ser humano, a conhecer as suas dificuldades, suas paixões. Então é isso, o Rousseau torna a educação uma grande vivência e ao longo do Emílio. Poucas aulas têm cara de aula, você não vai encontrar isso. E era isso que eu queria ofertar para vocês no final, que eu selecionei vários trechos para vocês entenderem essa pedagogia, essa didática do Rousseau, mas eu posso passar depois então, porque agora falta exatamente 1 minuto para acabar nosso encontro, e eu queria saber se alguém ficou com alguma dúvida, tem interesse em saber mais alguma coisa, e até o professor me dizer como é que eu posso depois divulgar para a gente. Alguém quer perguntar alguma coisa? Olha, Caterina, você pode me mandar que eu disponibilizo para eles, se for um PowerPoint, né, um PDF, não sei como é que você fez. Se você também quiser gravar um áudio, eu posso mandar para eles depois. Fizer um pequeno vídeo também no celular, a gente pode colocar, porque essas aulas eu coloco lá no YouTube para que os alunos que não participaram hoje possam assistir, ou quem participou também possa assistir de novo, né? Até a gravação toda aqui eu preservo os rostos, eu não mostro o rosto, tento mostrar a apresentação, mostrar o seu texto e tudo mais, para que fica mais a voz no caso, né? Então você pode escolher qual é o melhor formato que você queira, porque eu acho que essas práticas pedagógicas são super interessantes, porque quando a gente for entrar nas práticas dos contemporâneos, eles vão perceber que tem muita relação que está aí, né? Tá nessas práticas vão aparecer.
na Montessori, por exemplo? Na verdade, me deu muita dó, porque assim, a parte mais gostosa mesmo do Emílio é quando você vê o professor em ação, né? Fazendo tudo isso que a gente falou que ele prometeu que ia fazer. Mas eu passo sim para vocês, eu penso se grava algum áudio, se precisa, porque a partir da própria leitura você consegue ir captando, né? Agora que vocês entenderam os princípios gerais, vocês vão ler como quem entendeu por que ele está fazendo isso e não aquilo, né? Mas é bem interessante. Então, tá bom, professor, agradeço a oportunidade de estar com vocês. Em qualquer coisa que eu puder ajudar aí, contem comigo. Imagine, Caterina, eu que agradeço você organizar essa apresentação do Rousseau, das ideias pedagógicas do Rousseau para os alunos, contextualizando e tudo mais. Então, assim, eu agradeço muito. Se você também quiser acompanhar outras aulas, as outras pedagogias que você demonstrou um certo interesse, as aulas são sempre nesse horário, né? Então, se você quiser depois... E é sempre esse mesmo link, né? Então, também fica já, desde já, convidada e agradeço novamente, e aí a gente fica na espera do que você decidir. Se você quiser mandar um PDF com os slides, se você quiser gravar um áudio, gravar um vídeo, veja aí o que você acha mais bacana e manda pra gente, que daí eu disponibilizo para eles no tempinho que eles têm de sexta-feira, eles podem ler e acompanhar. Agora eu vi as mensagens, gente. Obrigada, como vocês gostaram da aula. Muito obrigada mesmo. Acho que, até professor, depois uma coisa mais de metodologia, acho que eu vou ter que dar essa aula de novo numa outra turma com a Patrícia. Eu acho que eu já teria que ir direto para a Emília, né? Que eu não consigo abrir mão da contextualização. Mas acho que eu faria essa decisão numa outra oportunidade, né? Acho que é importante a contextualização, né? Por conta de saber de que momento que ele está vivendo e falando. Acho que não é ruim, não. O que é ruim mesmo é essa modalidade à distância que encurta os tempos, porque cansa mesmo ficar na tela do computador muito mais do que 2 horas, né? Talvez você possa né, repensar, mas acho que tirar acho que não é bom, não. Eu acho que é legal deixar, eu acho importante. Porque daí você pode trabalhar com essa ideia de fazer uma espécie de vídeo depois, de uma meia hora, uns 40 minutos, no qual você apresenta essa parte e fica como complementar, né? O aluno pode assistir depois esse outro pequeno videozinho, pode ser uma alternativa aí nesse cenário, né? Acho que vale a pena, seria um prazer falar dessa outra parte. Então, estão aprovando a contextualização. Obrigada pela opinião de vocês, isso é importante também, saber como é que os alunos sentiram. Mas então eu vou preparar esse material à parte e eu te aviso, professor, qual o formato eu decidi. Certo. Eu agradeço muito, então, agradeço também os alunos na aula de hoje e seguimos conversando. Eu deixei no canal do YouTube, vou botar lá no Siga, um vídeo com mais ou menos meia hora com o término da aula da Paideia, que também não deu tempo de terminar semana passada, Caterina, a aula. Eu fiz essa alternativa, eu gravei um vídeo que tem meia hora em que eu falo daqueles slides que ficaram faltando e eu subi já no YouTube. Quem está olhando lá a página a página do YouTube já sabe que tem lá